Estamos na Semana Nacional de Combate ao Fumo e é muito importante a gente falar disso aqui. Olha, o tabagismo é a principal causa de morte evitável. O hábito de fumar mata mais de 6 milhões de pessoas por ano em todo o mundo, de acordo com o levantamento da Organização Mundial de Saúde. Dona Elorides começou a fumar aos 13 anos. Durante algumas vezes até tentou parar, mas sempre voltava. Só conseguiu mesmo se afastar do cigarro depois do diagnóstico do médico. Então, a partir do momento que eu soube do diagnóstico que eu tinha um câncer de mama, eu parei de fumar imediatamente. Nunca mais eu coloquei um cigarro na boca. No início, é claro que tudo muito motivado pelo trabalho que eu estava tendo focado, que era me tratar e me curar, né? E hoje, por saber que realmente o fumo só nos traz malefícios. Os registros apontam que quando uma pessoa decide que é hora de parar de fumar, geralmente já é fumante há mais de 15 anos. É assim com a maioria que busca ajuda e quer dar início ao tratamento. Quem procura auxílio médico já tentou sozinho se livrar do vício e não conseguiu. São 19 ambulatórios como este funcionando em Manaus. E logo quando chega em um deles, o fumante passa por uma triagem para saber qual o grau de dependência da nicotina. Em seguida, ele vai participar de reuniões de grupo onde aprende a desenvolver novos hábitos de saúde. É quando a pessoa entende a importância de determinar uma data para parar de fumar. Nós oferecemos um apoio medicamentoso, né, onde o paciente recebe o adesivo de nicotina para fazer reposição de nicotina, né, para que ele tenha amenizado os sintomas da síndrome de abstinência, porque o maior temor dos fumantes é esse: eu não vou aguentar ficar sem o cigarro. Na nossa realidade, nós temos assim em torno de 70% do grupo consegue parar de fumar. Eu sempre digo que as pessoas que procuram o programa, elas precisam realmente ter decidido parar de fumar e serem perseverantes. É só isso que nós precisamos, que os pacientes estejam aqui. O resto a gente ajuda, a gente se responsabiliza, porque aí depende do programa também. O número de fumantes no Brasil caiu 30% nos últimos 9 anos, período em que as propagandas de cigarro foram proibidas e as campanhas de conscientização ganharam mais espaço na mídia. Além disso, a proibição do consumo de cigarro em locais públicos fechados e o aumento no preço dos cigarros contribuíram para essa redução. Seu Coraci já se aposentou, mas não abandonou a profissão de mecânico. Começou a trabalhar com um conserto de carros ainda jovem. Quase nessa mesma época, ele começou a fumar. Quando ele era adolescente, o cigarro era símbolo de status. Eu botava a carteira de cigarro no bolso aqui da camisa para mostrar que tinha uma carteira de cigarro. Entende? Eu acho que pode dizer que esse eu já era mais homem, entende? Já era adulto, já podia fumar, entende? Eu acho que seria isso. Mas um dia, ele decidiu se livrar do vício. E foi de uma vez só. Fede, mas fede mesmo, não tem mais condições. Não tem condições, mas nenhuma mesmo, se Deus quiser, de voltar um cigarro na boca, não. Seu Coraci e Dona Elorides estão de parabéns. Eles são exemplo de persistência. É uma prova de que você também pode conseguir parar de fumar, e toda essa semana é dedicada ao combate ao fumo. E a gente está recebendo aqui o pneumologista Edson Andrade, seja bem-vindo, para falar de todos os prejuízos que o tabagismo causa e como você aí que fuma durante anos pode sim conseguir parar de fumar. Seja bem-vindo, viu, doutor? É um prazer estar. Bom, primeiro a gente tem que falar de todas as doenças, são muitas que o tabagismo pode trazer ao ser humano, né? Com certeza. Como você destacou muito bem na chamada, o tabagismo é a causa principal no mundo de adoecer, do ponto de vista de prevenção. Se tem uma coisa que eu posso deixar de fazer e evitar ficar doente em função disso, é o tabaco, né? O tabagismo. Então, isso é muito importante a gente entender, porque muitas vezes a gente pensa que o problema do hábito tabágico se restringe aos pulmões. E não é apenas os pulmões, o organismo inteiro, todo, né? sofre com essa situação. De tal maneira que é importante entender toda essa dinâmica complicada que é o hábito tabágico.
Inclusive, a gente tem uma arte para mostrar para você de casa alguns dos prejuízos, porque são muitos, são mais de 50 tipos de doença. E como o doutor acabou de dizer, afeta todo o seu organismo, da cabeça aos pés, literalmente. Né? Com certeza, com certeza. É um sofrimento geral, porque nós estamos colocando uma gama de substância dentro do organismo da gente e nenhuma delas serve para outra coisa que não seja o adoecer. E como você coloca isso de uma maneira generalizada, quase todos os órgãos sofrem em função dessa exposição a essas substâncias que são ingeridas quando se acende e se traga um cigarro. Olha, nas mulheres, aqui entre outras coisas, menopausa precoce, cólicas menstruais, infertilidade, câncer e nos homens, infertilidade, impotência e também câncer de próstata. Então, como o doutor falou, não é só o câncer no pulmão, não é só o seu pulmão que é afetado, é o corpo inteiro e isso, a longo prazo, muitos desses prejuízos para a saúde são irreversíveis. Exatamente. Nós temos possibilidade, ao parar de fumar, de reverter boa parte do que está aqui. Mas o mais importante é que nós, ao pararmos de fumar, nós começamos a diminuir a nossa chance de desenvolver esses problemas que estão aqui elencados. E esse é um processo importante. Eu parando de fumar, eu começo a ganhar o jogo. Mas, na realidade, esse jogo ele tem que ser jogado bem anteriormente, não fumando. Essa é a grande mensagem. Quer dizer, aquelas duas chamadas daquelas duas pessoas, aquilo mostra, assim, algo muito bonito, porque não é fácil parar de fumar, é possível. Pessoas superarem essa dificuldade e servir de exemplo é muito interessante e deve ser divulgado muito. Mas a mensagem que deve ficar aqui é o seguinte: jovens, não fumem. Quem nunca fumou, não coloca o cigarro na boca. Não tem nenhuma vantagem de se fumar. Né? Aquilo que foi dito culturalmente no passado, você ter uma carteira no cigarro demonstrava como exatamente ele disse. Era um status, era um rito de passagem. Sinal de maturidade. Maturidade, tudo mais. As propagandas eram assim, as antigas propagandas de cigarro, não tinha ninguém doente fumando, eram só jovens, era só praticando esporte, levando a entender que o ato de fumar estava ligado àquelas atividades que eram favoráveis à saúde. Era tudo enganação, né? Então, assim, não fumar é o grande tchan do negócio, não vamos fumar. Agora, se nós caímos nessa armadilha, existem maneiras da gente reverter e sair disso com ganhos muito importantes. E já a gente vai falar quais são os passos aí para você tentar conseguir largar esse vício, né? Agora vamos ver a diferença de um pulmão sadio, de quem nunca fumou, e um pulmão de um fumante. Aí, para mais de 15 anos, é o tempo médio para um pulmão ficar nessa situação, doutor? Isso aqui é assim, o tempo médio é esse aqui. O pulmão é um órgão muito bonito. O pulmão é rosado, é bonito, ele é cheio de sangue. Saudável, ele é assim, ele né? É bonito, é mais ou menos isso aí mesmo. Quando a gente expõe as pessoas ao tabaco ou então a grandes poluições, que no caso do Amazonas não existe isso a se colocar, o pulmão fica negro, fica duro, fica pouco elástico, ele perde. O pulmão é um órgão assim muito elástico. Ele é elástico e fininho no seu interior, porque ele é feito para pegar o oxigênio que está aqui e levar e colocar lá junto com as hemácias no sangue. E quando você fuma, isso tudo subverte. O pulmão fica duro, enrijecido, o ar não entra, a passagem do oxigênio para dentro do sangue não acontece. É como se o indivíduo que fuma muito estivesse morrendo afogado no seco. Ou seja, o cigarro vai estar destruindo o seu pulmão. Destrói. E quem é fumante passivo? Bom, os trabalhos estão bem sedimentados. Quando eu sou um fumante passivo, a minha chance de adoecer duplica. Olha só. Duplica. Né? Quer dizer, assim, eu estar exposto a alguém que fuma num ambiente restrito, por isso que isso justifica a gente proibir se fumar num ambiente público. Mas né? essa questão fechado. do fumante passivo acontece muito dentro de casa, né? Às vezes o marido fuma e está expondo ali os filhos, a esposa, todo mundo a ser fumante passivo também. Eu tenho algumas pacientes que ficaram doentes, nunca fumaram. Olha aí. Porque o esposo fumava dentro do quarto, num ambiente fechado, restrito. De repente, ela adquire uma doença para a qual não buscou, exceto através do casamento e a falta de compreensão da situação que acarreta. Ou seja, né, o fumo faz mal para você e para as pessoas que convivem com você. Só quem ganha com fumo é quem produz o fumo. Nem sequer produz a indústria, nem sequer o produtor do tabaco é bem remunerado. Bom, gente, então esse é um assunto muito sério. Muitas pessoas aqui no Amazonas, no Brasil e no mundo inteiro ainda fumam. Então, essa semana é justamente para mostrar todos esses prejuízos e principalmente que é possível sim parar de fumar. Qual é o primeiro passo, doutor? Bom, o primeiro passo é tomar uma decisão. Isso é importante, porque tudo tem que nascer no seu interior. O segundo passo já não é mais com a pessoa, é conosco, na saúde.
né? Hoje nós temos na cidade de Manaus uma estrutura com 19 pontos na Secretaria Municipal de Saúde. Em todo bairro tem um local que pode lhe acolher. E é um negócio muito bonito, muito bem organizado, que conta com médicos, psicólogos, ciências sociais, enfermeiros, um grupo de pessoas que quer jogar do seu lado, com possibilidade de apoio nessas áreas específicas, apoio com medicamento, reposição de nicotina para alguns casos. Então, assim, existe todo no SUS, de graça, sem nenhum custo, certo? Que está à sua disposição. Basta você ir a um posto da prefeitura, chegando lá pergunta, esse posto aqui tem atendimento para lutar contra o tabagismo? Tem. Se não tem, onde é que tem? Vai ser na proximidade. Então, isso é possível e nós queremos que você enfrente essa situação e seja vitorioso. E tem ajuda, né? São 19 postos e aqui a gente separou 4, Isso. um em cada zona da cidade. Olha só, na Zona Norte tem a UBS Isso. Sávio Belota, na Zona Leste a Policlínica Conte Teles, na Zona Oeste a Policlínica Djalma Batista e na Zona Sul a Policlínica Castelo Branco. Mas como o Dr. Edson disse, você pode procurar a unidade básica mais próxima da sua casa e perguntar aonde você pode conseguir essa ajuda. E tem também um telefone, anota aí, é o 0800 280 8280. A ligação é gratuita e você pode ter mais informações também. E aí, olha, a partir do momento que você toma a decisão, busca ajuda, a família também é muito importante nesse momento? Com certeza, porque assim, isso é um vício. Ninguém fuma por falta de caráter, ninguém deixa de fumar porque não tem força de vontade. Isso é uma dependência química, das mais fortes que existem. Então a gente precisa superar, do ponto de vista da dependência psíquica, que é um fenômeno, e a dependência química. Essa dependência química, ela começa a cair quando eu paro de fumar, porque ela é dependente da nicotina. Com 1 mês, 2 meses, no máximo, a dependência química foi embora. Eu já passei daquela fase de fissura, da abstinência, daquela dependência à química nicotina. Os 2 primeiros meses, então, são os mais difíceis? São os mais difíceis, certo? Varia de uma pessoa para outra, mas no máximo 2 meses. Daí para frente, é a manutenção e a superação da fase da dependência psíquica. E aí é importante, a gente para de fumar uma vez, um dia de cada vez. Um dia. Eu não fumo hoje, eu não fumo amanhã, eu não fumo depois de amanhã. Um dia de cada vez. Mesmo que eu tenha parado de fumar há 15 anos atrás, se eu voltar a acender um cigarro, em uma semana é possível que eu esteja fumando tanto ou mais como anteriormente. Porque meus receptores cerebrais, as serotoninas, estão abertas ali, prontas, sempre estarão abertas para receber a nicotina. Ela esqueceu, não precisa de nicotina. Na hora que eu coloco nicotina, ela diz, opa, voltou aquilo que eu gosto. Então é importante ser firme, né? Isso, Depois de um tempo não que pode, você parou, não adiantava fumar só um cigarro. Não adianta, não faça isso. Não caia nessa tentação, que aí você vai perder todo o seu esforço e vai recomeçar tudo de novo, perdendo tempo. E olha, aqui os benefícios que você tem ao parar de fumar. Após 2 horas já não tem mais nicotina no organismo, é isso? Sim, mas tem a memória da nicotina. Ela não está lá, ela já foi colocada para fora. Na medida que ela vai deixando de existir dentro do organismo, ela vai fazendo a dessensibilização. Né? Aqui chama a atenção o seguinte, a gente sempre fala em nicotina. A nicotina é quem vicia. A nicotina só causa uma doença, que é muito grave, que é a trombogeite obliterante. É rara e é devastadora, as pessoas perdem os membros. Esse aqui talvez seja o grande vilão do processo de adoecer do tabagismo, mais até do que aquelas substâncias que causam o câncer. O monóxido de carbono, ele subverte a hemoglobina. A hemoglobina foi feita para se apaixonar pelo oxigênio. Mas quando ela fica frente ao monóxido de carbono, ela joga o oxigênio fora e se gruda ao monóxido de carbono. É isso aqui que leva à hipóxia crônica. É isso aqui que faz com que as pessoas tenham infarto agudo do miocárdio. Olha só. E o infarto agudo do miocárdio acontece cerca de 10 anos antes dos problemas pulmonares. E com uma frequência muito maior. Para cada indivíduo que tem um problema respiratório decorrente do cigarro, aí inclui o câncer de pulmão, a bronquite crônica, o enfisema, existem 5 outros com 10 anos de antecedência que tem problema cardiovascular. São muitos prejuízos à sua saúde. Então é importante o quanto... Você não começar, mas se você já começou, o quanto antes você parar. Olha só, depois de 2 dias já melhora no olfato e no paladar. Isso aí é a coisa mais rápida que tem. E que a pessoa deve sentir bastante, né? Porque depois de tantos anos fumando, ela vai sentir melhor. Todo mundo não fala que parar de fumar engorda? É porque a pessoa sente mais o gosto da comida. É o seguinte, o fumante, aquele senhor falou, fede. Fede. O cigarro fede.
O cérebro diz o seguinte, para mim conviver com uma coisa que cheira tão mal, eu tenho que cortar a minha capacidade de percepção olfativa. Então eu perco o meu olfato. Quando eu paro de fumar, eu recupero o meu olfato. E aí a comida, Fica mais gostosa. com certeza. Os aromas ficam mais evidentes. A mãe da gente não fazia o seguinte, para tomar um remédio ruim, fecha o nariz, Aham. bota ali dentro, Isso. o remédio não perde um pouco do gosto ruim. Exatamente. É a mesma coisa. Na hora que você, parte do sabor, da percepção do sabor, está ligado ao olfato. Na hora que eu recupero o olfato, tem coisa que não tinha gosto que passa a ter gosto. Gente, são muitos benefícios que você vai ter após parar de fumar. Então, a gente trouxe essa entrevista aqui hoje justamente para você que fuma e que pensa que é impossível. Você viu 2 casos aqui na matéria de pessoas que fumaram muito tempo, mas que conseguiram se livrar desse vício. Mostramos onde você pode conseguir ajuda, todos os prejuízos que o cigarro está fazendo a você e a sua família. Então, basta você tomar a decisão, dar o primeiro passo, né, doutor? Isso. O segundo já é com a gente. Muito obrigada, viu, pela sua participação e por todas as informações. Estamos lá. Eu espero que a gente influencie muitas pessoas a pararem de fumar. Essa é a ideia, é ajudar as pessoas.